paz do Senhor, irmãos. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 16 e 20. Diz assim: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Se você não sabe, estamos em uma pré-conferência, o barro nas mãos do oleiro, e hoje nós vamos falar sobre o vaso vazio. E vamos usar Sansão como exemplo para esta palavra, porque se Deus se retirou dele, ele não sabia. Se isso não é ser um vaso vazio, não saberei mais o que é, né? Então hoje nós vamos usar Sansão como exemplo de um vaso vazio. No versículo 16 que nós lemos e no versículo 17 que nós vamos ler agora, nós podemos fazer menção de duas verdades. Vou ler o versículo 17 com você, Juízes capítulo 16. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. E se viesse a ser rapado, seria de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Versículo 16 e 17 de Juízes capítulo 16 nos permite fazer menção de duas verdades. Primeira verdade: você precisa resistir aos que querem angustiar a sua alma. Vou repetir: você precisa resistir aos que querem angustiar a sua alma. Diz a Bíblia que Dalila, ela insiste ao ponto da alma de Sansão se angustiar. E quando a alma dele se angustia, ele cede e fala para ela os seus segredos. Então, a palavra-chave aqui, essa verdade bíblica é resista. A palavra-chave é resistência. Você precisa resistir àqueles e aquelas que querem angustiar a sua alma. E acredite quando eu digo que o adversário da nossa alma, ele é especialista em incitar pessoas para tal finalidade, para tal propósito. Qual o propósito é esse? De angustiar a sua alma. Segunda verdade: muito cuidado com o que você fala e com quem você fala quando está com a sua alma angustiada. Segunda verdade: muito cuidado com o que você fala e para quem você fala quando você está com a sua alma angustiada. Diz a Bíblia que Sansão está com a sua alma angustiada e ele fala com quem? Com a Dalila. E ele abre o seu coração e o que ele fala? Ele conta os seus segredos. Então, o diabo ele quer angustiar a sua alma, o diabo ele quer conhecer e saber os seus segredos. Então, que você guarde e preserve os seus segredos com Deus, a sua intimidade com Deus, a sua aliança com Deus, e que você venha aprofundar, estreitar isso cada vez mais na sua caminhada. Tema da mensagem: vaso vazio. Eu quero voltar um pouquinho na história, quando Sansão ele inicia esse relacionamento com Dalila. A Bíblia vai dizer que os adversários eles ficam à espreita, esperando Sansão sair de manhã. E eles ficam ali a noite toda esperando, só que Sansão saía no meio da noite, então eles não conseguiam encontrar, e ali tentar fazer mal a Sansão. E o que o Espírito Santo de Deus, fazia eu atentar algo que você já sabe, algo que nós ouvimos constantemente, mas Deus sempre precisa nos lembrar e nos alertar por intermédio da palavra, da sutileza do adversário da nossa alma. É que os adversários eles não tinham problema nenhum em ficar a noite toda esperando até o amanhecer. Ou seja, logo Deus está falando comigo e com cada um de vós que chegar até essa ministração. Para o diabo é irrelevante se ele vai te derrubar hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui a 10 anos. O negócio dele é te derrubar. O negócio dele é te jogar no chão. Então, que possamos, se você chegou até esse vídeo, se você chegou até essa ministração,
se sentindo, né, olhando para a sua realidade, se sentindo um vaso vazio, que você possa tomar posse da palavra, tomar as decisões e adotar as atitudes necessárias para se transformar em um vaso cheio do conhecimento bíblico, da unção de Deus e da presença de Deus, para que possa se cumprir na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, em nome de Jesus. O versículo 18, né, vamos caminhar aqui em Juízes capítulo 16, nos permite fazer menção de uma verdade. Antes dessa verdade, vamos ler o versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Versículo 18 de Juízes 16. Podemos fazer menção de uma verdade. Que verdade é essa? Quando você se expõe, você aumenta as suas probabilidades de ser vendido, ou seja, traído. Vou repetir. Quando você se expõe, você aumenta as suas probabilidades de ser vendido, ou seja, traído. Perceba que ela insistiu, Sansão teve sua alma angustiada, abriu seu coração, contou o segredo da sua grande força, do seu diferencial para com as demais pessoas que lhe cercavam, e aí foi traído, foi vendido, foi traído. Então, seja seletivo, seja seletiva, ore a Deus, busque a Deus a direção de quem pode ou não você abrir o seu coração. Certamente serão pessoas, Deus vai te direcionar, pessoas que vão orar com você, jejuar com você, ter uma palavra, um conselho e uma direção, uma boa palavra para a sua vida. Amém? Versículo 21, estamos em Juízes 16. O versículo 21, ele nos permite fazer menção de 3 verdades. Vamos ler esse versículo? Diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Aqui nós podemos fazer menção de 3 verdades. Primeira verdade: quem está preso a cadeias de bronze vive dando voltas. Vou repetir. Quem está preso a cadeias de bronze vive dando voltas. Perguntinha do Espírito Santo: qual ou quais são as cadeias de bronze que ainda estão de pé sobre a tua vida? Alabada céu. Porque quem sabe você só está sabendo questionar. Quem sabe você só está murmurando e reclamando. As coisas não estão andando, não estão indo para frente. Quem sabe as portas fecharam, a doença chegou, aquilo que tinha tudo para dar certo deu errado. Mas Deus está perguntando: quais são as cadeias de bronze que ainda estão de pé na tua vida? Quem está preso, quem está preso a cadeias de bronze, vive dando voltas. Segunda verdade: Deus vai quebrar as cadeias de bronze que estão na sua vida. Ou melhor, Deus está quebrando as cadeias de bronze que estavam de pé sobre a tua vida, na sua vida. Eu vou repetir: Deus está quebrando as cadeias de bronze que estavam de pé na sua vida. Kalamashuri. Terceira verdade. Essa, se você não der glória, o tempo de dar voltas acabou. Se o que nos faz dar voltas é estar preso a cadeias de bronze, se as cadeias de bronze são quebradas, logo entendemos essa terceira verdade, que o tempo de dar voltas acabou. Aí você vai dizer: não entendi. Deixa eu abrir um parênteses e mudar a colocação para você pegar. Chegou, se prepara para acertar o alvo. Aí você vai dizer: não entendi. Então agora você vai entender. O novo tempo chegou. Deus está dizendo: um novo tempo chegou. Então sim, chegou a hora de você crer, de você se levantar, de você se alegrar, porque você vai viver um novo tempo. O tempo de dar voltas acabou. Cadeias de bronze estão sendo quebradas. Tudo o que você precisa fazer agora é crer. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê.
a palavra liberada está aí. Cabe a você agora, homem, mulher, jovem, ancião, anciã, levantar sua mão e dizer: eu creio e recebo em nome de Jesus. E Deus vai ver a sua fé e certamente a palavra liberada vai se materializar e se tornar uma realidade na sua vida. Porque o maior poder é manifestado por intermédio da palavra. Versículo 22 nos permite fazer menção de duas verdades. Vamos ver que verdades são essas? Primeiro vamos ler o versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Aqui nós podemos fazer menção de duas verdades. Perceba que o fundamento da aliança de Sansão está no seu cabelo. Se você quiser ter mais clareza sobre isso, você pode assistir a playlist, a série Avivamento, né, de preferência ela toda, e ali os 3 ministrações finais eu falo a respeito de Sansão, e uma dessas ministrações você vai ver lá que, simbolicamente falando, o fundamento da aliança de Sansão estava em não rapar o cabelo. O segredo da força dele, nós sabemos que era Deus, mas mediante ele cumprir, né, essa parte dele e o que diz respeito à aliança, tá bom? Não vou me aprofundar, que eu não quero demorar nisso. Então, menção de uma verdade: o cabelo dele está crescendo, ou seja, a força está voltando. Deus tem restauração para você. O fato do cabelo de Sansão começar a crescer de novo é Deus dizendo para você que chegou até essa ministração: Deus tem restauração para você. É isso mesmo. Deus tem restauração para o seu casamento. Segunda verdade: o fato do cabelo de Sansão começar a crescer de novo é Deus dizendo para você que chegou até essa ministração: essa situação que você está vivendo, seja em qual área da sua vida for, não é o fim. Exatamente. Essa doença não é o fim. Essa crise financeira não é o fim. Esse problema no casamento não é o fim. Eu não sei o que você está vivenciando, mas o cabelo de Sansão cresceu para que eu pudesse fazer menção da segunda verdade. E que segunda verdade é essa? Essa situação que você está enfrentando não é o fim. Ok? Então vamos lá. Versículo 24. Vamos ler? Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e que o multiplicava os nossos mortos. Presta atenção nesse versículo 24. Nós estamos usando Sansão como exemplo de um vaso vazio. Mas esse versículo 24 nos permite atentar para uma diferença significativa do vaso vazio para o vaso cheio. Olha a fama que Sansão tinha na terra dos filisteus, na terra dos inimigos. Eles estão dizendo que o falso Deus dele, né, entregou na mão deles o destruidor de terra e multiplicador de mortos. Olha a característica dele: destruidor de terra e multiplicador de mortos, né, de corpos. Aqui, nesse versículo 24 de Juízes capítulo 16, nós podemos atentar para a diferença significativa do vaso cheio para o vaso vazio. E qual é? É que o vaso vazio, ele ataca, ele aponta, ele julga, ele condena e ele se vinga. Eu vou repetir. Aqui nós encontramos uma diferença significativa do vaso vazio para o vaso cheio. Sansão, vaso vazio. Olha a fama dele: destruidor de terra, multiplicador de corpos, multiplicador de mortos. Então vamos lá. Qual é a diferença do vaso vazio para o vaso cheio? Vaso vazio ataca, aponta, julga, condena e se vinga. E o vaso cheio? O vaso cheio perdoa e defende a fé. Perceba que eu não disse que o vaso cheio perdoa e se defende. O vaso cheio perdoa e defende a fé. Por quê? Porque Jesus, ele é o advogado fiel. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra aqueles que eu escolhi? Sou eu que justifico. A mesma Bíblia diz, né, se eu não me engano,
Deus falou para Abraão, né? Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Quando Deus diz para Abraão, eu sou o teu escudo, ele está dizendo, eu sou a sua defesa. Calamachore. Isaías, me fugiu aqui o capítulo, vai dizer, antes que houvesse dia, eu sou. Em algumas traduções vai dizer, de eternidade a eternidade, Deus é. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E você deve ter ouvido muitas mulheres de Deus ministrar que Deus, ele é o guarda fiel do seu povo. Eu quero atribuir isso aqui, para fechar essa parte, né, para que nós possamos não ter medo de nos posicionar como vaso cheio de Deus, da presença de Deus, do conhecimento de Deus e em defesa da fé. Não é? A gente não está se defendendo, nem defendendo a Bíblia, nós estamos defendendo a nossa fé e o direito de exercer a nossa fé. Quando tentam fazer mal contra Ló, se não me falha a memória, me fugiu aqui o capítulo, mas está na Bíblia lá em Gênesis. Vão tentar fazer mal contra Ló, né? Vai se reunir quase a cidade inteira na porta da casa dele. Diz a Bíblia que, né, Deus, ele escondeu a porta de Ló. E ficaram procurando ao ponto de se cansar, mas não achar. Por quê? Porque Deus, ele é o guarda fiel do seu povo. Eu não vou usar muitos exemplos, porque eu já estou caminhando para o final, não quero demorar. Então guarde essa diferença significativa do vaso cheio para o vaso vazio. Se você está batendo boca, se você está xingando um monte de palavrão, se você está dizendo que vai fazer acontecer, se você está tirando conclusões precipitadas a respeito do que você ouviu de A e B, mas não procurou saber a fundo o que de fato está acontecendo, qual é a realidade, né? Quando as situações surgem na nossa vida, a Bíblia diz que Deus abomina a contenda, né? A alma de Deus abomina a contenda. Infelizmente, isso é um mal que tem crescido em algumas famílias, tem crescido em muitas igrejas, né? E como que a gente corta esse mal, né? Eu quero até deixar aqui uma indicação, né? Respeite a estrutura. Lá tem uma instrução mais clara de como que a gente vence esse mal, mas eu vou fazer um resumo aqui, né? Entendendo que quando as situações chegam até nós, tem a versão de todos que estavam envolvidos, que cada um vai falar segundo a sua ótica, tem a versão que é distorcida no caminho e tem aquilo que de fato aconteceu. Então, a Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, que a gente possa vigiar com o que falamos, para quem falamos, né? A Bíblia diz que vigiai e orai. Então, que a nossa vida possa ser uma busca, uma entrega a Deus, mas de vigilância e oração. Amém? Vamos ler o versículo 25, fazer menção de duas verdades e encerrar, ok? Versículo 25, Juízes 16. E sucedeu que alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere e brincou diante deles e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Perceba que os filisteus agora chamam Sansão para brincar, porque eles querem brincar, rir e zombar de Sansão. Aqui nós fazemos menção de duas verdades, lembrando que Sansão está como o exemplo de vaso vazio. Primeira verdade: vaso vazio prioriza o entretenimento. Vou repetir: vaso vazio prioriza o entretenimento. E aqui eu abro um parênteses para que nós possamos compreender melhor essa palavra. Vaso vazio adora brincar. Adora brincar, está sempre brincando. Por quê? Porque tem como prioridade o entretenimento. Segunda verdade: vaso vazio brinca com o pecado. Nós vemos que Sansão, ele brincou com o pecado quase que sua vida toda. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre dessa infelicidade que Sansão viveu, de brincar com o pecado quase que a sua vida toda. E lá na frente os filisteus vão brincar, né, com ele
como consequência daquilo que ele plantou, né? Sansão, vaso vazio, não escapou da lei da semeadura. Eu quero fazer um paralelo para encerrar essa breve palavra do vaso vazio para o vaso cheio. Sansão brincou com o pecado e seus adversários brincaram e zombaram dele. Agora o vaso, quando está cheio do Espírito de Deus, do conhecimento da palavra, não brincando com as coisas de Deus, diz a Bíblia que tentaram zombar de Eliseu, dizendo: calvo, calvo. E a Bíblia diz que ele amaldiçoou aqueles que estavam zombando dele, coisa que nós não podemos e não devemos fazer nos dias de hoje, porque vivemos no tempo da graça, né? A Bíblia diz: orai por aqueles que vos perseguem, pagai o mal com o bem, né? E amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas diz a Bíblia que Eliseu, se eu não me engano, amaldiçoou aqueles pequeninos, fugiu aqui. Se foi Eliseu ou Elias, tenho quase certeza que foi Eliseu. E a Bíblia diz que saiu às ursas e matou 42 daqueles rapazes. Tudo porque zombaram do homem de Deus, escarneceram de um vaso que estava cheio da unção de Deus, da direção de Deus, capacitado por Deus. Então, o apelo hoje é: não seja um Sansão. É exatamente isso. No que diz respeito às coisas santas, no que diz respeito a propósitos divinos pré-estabelecidos por Deus, Sansão é o vaso vazio. É um exemplo a não ser seguido. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida, essas vidas que vão ter alcance essa ministração. Que a tua graça, a tua bondade esteja sobre eles, esteja sobre ela. Cadeias de bronze sejam quebradas agora. Este homem não vai mais dar voltas, essa mulher não vai dar mais voltas. E eu creio que está chegando o tempo de acertar o alvo. Que a novidade de vida alcance cada pessoa que acessar essa ministração. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. E se porventura algum vaso vazio tiver acesso a essa ministração, que a palavra que vem a bradar nos corações de dentro para fora seja: vaso vazio nunca mais. Em nome de Jesus. Amém. Deixe o seu like, dá a sua curtida, comente, compartilhe. Isso vai ajudar a aumentar o nosso alcance para que essa palavra abençoe mais vidas, assim como te abençoou. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e até a próxima, em nome de Jesus.